Olá, telespectador do programa Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 26 de dezembro. Hoje comemora-se o Dia da Lembrança. Tem também o Dia da Lembrança, não é? Nós queremos nesta manhã lembrar a todos que nós estaremos trazendo no Cada Dia o reverendo Jeremias falando sobre o tema Professor, uma profissão em extinção. É o que nós mais lamentamos, até porque esses profissionais são muito menos remunerados e pouco reconhecimento há por parte daqueles que poderiam valorizar o ensino, a educação, né? Então você vai ficar logo mais no Cada Dia com o reverendo Jeremias trazendo esta reflexão. Antes, eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores o nosso culto de fim de ano, culto de ações de graças, culto de despedida do ano novo. Este ano nós vamos dar início no dia 31, precisamente às 21h30, para aqueles que desejarem celebrar a passagem de ano novo em nosso templo. Então você não pode deixar de prestigiar este culto de despedida do ano novo. Sem perda de tempo, quero deixá-los com Cada Dia. Olá! No programa Cada Dia de hoje, queremos fazer uma homenagem para uma das profissões mais importantes do mundo, o professor. Com o passar dos anos, está cada vez mais difícil ser professor em nosso país. A falta de respeito, salários baixos e desvalorização da profissão faz com que muitos professores desistam desta nobre tarefa, que é ensinar. Será que essa profissão está em extinção? Professor, simplesmente, é uma pessoa que ensina uma ciência, arte, técnica ou outro conhecimento. Para o exercício dessa profissão, tem qualificações acadêmicas e pedagógicas para que consiga transmitir, ensinar da melhor forma possível ao aluno. A figura do professor é algo que fica na mente de muitas pessoas. Alguém que passou e deixou a sua marca na vida de cada um. Professor, um profissional em extinção? Queremos continuar com esse tema depois do intervalo, então não sai daí. Professor, um profissional em extinção? Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Você é uma pessoa que gosta de ensinar, de passar os seus conhecimentos para os outros ao seu redor? A cada dia há uma nova aprendizagem em nossa vida. É uma troca mútua. Na transferência de aprendizagem, a gente ensina melhor. Isso sempre se transforma num círculo contínuo e melhor, produtivo. O verdadeiro professor é assim. Ele adora compartilhar seus conhecimentos aos alunos e abre um diálogo com eles. Uma profissão que, infelizmente, muitos não têm dado seu devido valor, mas que é essencial para o crescimento de cada pessoa. Não podemos negar que ser professor é uma das profissões mais antigas no mundo. Por isso merece atenção. O Dia Mundial dos Professores é comemorado no dia 5 de outubro. No Brasil, o Dia do Professor é 15 de outubro. Ser professor não é uma tarefa muito fácil. Ser educador é um desafio maior ainda. Quem é professor sabe que ao final da linha do ensino existem coisas boas, mas muitas vezes o trabalho é árduo e o reconhecimento não vem. Os dados do Censo da Educação Superior mostram que no Brasil o número de formandos em licenciaturas vem caindo desde 2011. Para se ter uma ideia, no ano de 2009, houve 241.536 concluintes em licenciaturas. Em 2013, esse número já tinha caído para 201.353.
Os baixos salários, a falta de reconhecimento, as péssimas condições de trabalho, o cansaço, são alguns dos fatores que mais contribuem para o desinteresse pelo magistério e que reafirmam a desvalorização desse profissional em nosso país. Quando você pergunta para alguém, dificilmente você vai ouvir alguém dizendo não, o professor não é importante. Nós acabamos de comemorar aí o Dia do Professor, nós vemos manifestações de carinho, de consideração, de respeito a essa profissão tão nobre, porque todos os profissionais, desde o advogado, do médico, todos tiveram professores que marcaram a sua vida, tiveram profissionais que se dedicaram ao ensino. Então, no senso comum, o professor é sim valorizado, é visto como uma figura importante na sociedade. Entretanto, quando nós vamos mais a fundo em questões específicas, como valorização salarial, ou também como na questão das condições materiais, físicas de trabalho, nós vemos que nem sempre essa valorização acontece. A pesquisa internacional realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostrou que o professor no Brasil ganha menos e trabalha mais. Na maioria dos países pesquisados, o professor passa, em média, 40 semanas em sala de aula por ano. Aqui, no mesmo período, são 2 semanas a mais de trabalho. Além disso, a média salarial do professor brasileiro corresponde a apenas 39% do valor recebido pelos mesmos profissionais em países desenvolvidos. Sem falar que os profissionais daqui ganham salários abaixo que os professores de países como México, Chile e Colômbia. Apesar do salário base nacional corresponder a pouco mais de R$2.000, a realidade em alguns estados do Brasil é bem diferente. O professor não chega a receber nem R$2.000 pelo trabalho de 40 horas semanais. Realmente, ser professor não é nada fácil. Alguns anos atrás, o cenário era um pouco melhor e o professor era uma pessoa respeitada e valorizada. Alguém que estava ali para ensinar. É importante saber que dentro de sala e fora dela, o professor é alguém em quem o aluno se espelha e acaba sendo o mais concreto exemplo de sabedoria, de caráter e, por que não, de heroísmo. É só observarmos e avaliarmos no dia a dia. Toda criança um dia brincou de escolinha e todos eles sempre querem ser o professor. Isso não é uma forma de respeito? Cada um de nós tem uma história para contar daqueles professores que passaram pela nossa vida e acrescentaram algo em nós. E você? A Jaque, produtora da LPC, que mostra os bastidores das gravações dos programas na rede social, é o exemplo de alguém que, como muitos de nós, tem boas lembranças de um professor que marcou a nossa vida na época da escola. Eu tive um professor mais ou menos da 6ª série até a 8ª série e ele ficou com a gente também durante o ensino médio. Eu e meu grupo de amigas, a gente gostava bastante dele, tanto que para qualquer trabalho que precisasse de algum professor representante, a gente chamava ele, era o Renato. Mas assim, eu acho que na turma não tinha nenhum aluno que não gostasse dele. Acho que por causa desse jeito divertido dele, a gente via mais ele como um amigo, assim, além de ver como professor. Tanto que esse ano, alguns meses atrás, a gente se reencontrou depois de uns 3 anos e ele foi também. Como eu estudei em um colégio evangélico, o Jaime Kratz, os professores que davam as primeiras aulas tinham que fazer um pequeno devocional com a turma e em um dos dias da semana era a aula dele. Aí tem uma frase que ele falou em um dos devocionais assim que eu carrego comigo até hoje, que me marcou bastante. Se você acha que Deus colocou um ponto final nessa história, Ele vai lá, apaga esse ponto final, coloca uma vírgula e continua escrevendo essa história. Essa frase me marcou bastante, foi uma frase que ele falou em um dos devocionais e eu carrego comigo até hoje. Hoje, infelizmente, nem todo mundo se lembra do professor, que não é valorizado como deveria e, em muitos casos, acaba sendo alvo de violência. Não podemos nos esquecer daqueles educadores que passaram pela nossa vida acadêmica, que nos ensinaram o beabá até chegarmos ao curso completo de nossa carreira profissional. São mestres que usaram seus dons e talentos para o ensino e que, com muito amor, nos ensinaram coisas que nunca mais vamos nos esquecer. O reconhecimento da tarefa desenvolvida pelo professor vem através de frases que valorizam esse trabalho.
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Se não sabes, aprende. Se já sabes, ensina. O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir, cria situações problemas. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Tão importante quanto o que se ensina e se aprende é como se ensina e como se aprende. Não se pode falar de educação sem amor. O amor é a chave para qualquer profissão a ser exercida. A de professor exige amor, paciência e dedicação, requisitos importantes para o crescimento intelectual de todos nós. Por que muitos professores desistem de sua tarefa? Quais seriam os motivos que o levam a desistir no meio do caminho? Muitas vezes, muitos fatores fazem com que o professor se frustre e desista no meio do caminho. O desgaste físico, a falta de reconhecimento, salários baixíssimos, falta de recursos pedagógicos quando está numa escola pública e a falta de segurança. O soco de um aluno em uma professora em Santa Catarina, que ganhou as manchetes dos principais veículos de comunicação do país, reacendeu a discussão sobre a violência contra professores em sala de aula. Desde 2013, o Brasil é o primeiro no ranking desse tipo de violência, com 12,5% dos professores vítimas de agressões verbais ou intimidação de alunos, pelo menos uma vez por semana. Professor, um profissional em extinção? Queremos continuar com esse tema depois do intervalo. Junto com o pastor Jeremias, iremos trabalhá-lo. Continue aí. Olá, gente boa! Programa Cada Dia, chegando até você com a palavra de amor, de fé e de esperança. Não se esqueça, perto de Jesus, nossa vida muda para melhor. Nossa conversa de hoje é sobre professor. É uma profissão que vai desaparecer? Você acha? Não vai ter mais o mestre, a mestra. Não vai ter mais professor de maternal, jardim de infância. Antigamente era o grupo. Antigamente, eu já estou falando antigamente, sabia disso? Ou, segundo grau, um sustância falou comigo assim, para ser professor, eu quero ser professor de faculdade. Negócio de dar aula para essa meninada aí, adolescentada, não dá para mim não. O professor está passando dias tensos, não é não? Você viu, pouco tempo atrás aí, há 2 meses, o aluno bateu na professora no Paraná, bateu fisicamente. Uma pesquisa rápida que eu fiz em vários lugares, assim, perguntando, você escolheria ser professor? Nem pensar. Você escolheria ser professor? Nem pensar. Você escolheria ser professor? Nem pensar. Por quê? Salário, o respeito e a consideração pequena. A escola vai desaparecer? Claro que não. A escola está mudando o padrão. Você tem chance de ter escola virtual. Sabia disso? Então, ter escola virtual tem que ter professor, não tem? Olha para nós aqui na igreja do Nosso Senhor. Vai desaparecer o professor da escola bíblica? Não vai ter mais professor da escola dominical?
A escola dominical entrou numa crise que ninguém mais quer ter aula de Bíblia. É isso também que você está pensando? Com a democratização do ensino, o que acontece? Qualquer aula bíblica você acha no Google, na internet. É ou não é? Precisa ser presencial. A escola bíblica presencial, ela lhe dá outras coisas que você não tem virtual. Pele a pele, olho no olho, interesse por você, compartilhamento, isso você não tem virtual, não. Mesmo que você converse ali via internet, no chat lá com o seu professor. Será que o professor vai desaparecer? Bem, vamos fazer uma homenagem aos professores? Todo ano tem um dia do professor, não tem? Vamos olhar aqui? Atos 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus e assim para com todos até o dia de hoje. Paulo, dando um testemunho sobre sua vida, ele faz uma homenagem a um mestre, Gamaliel, um rabino da escola de Hillel, que foi quem lhe instruiu na interpretação das Escrituras lá quando ele ainda era um fariseu. A primeira lição que eu aprendo é: honre as pessoas que lhe ensinaram. Você reconhece o valor dos seus professores? Sem professor, a gente não vive. Ele pode ser o professor como professor da escola primária, professor do primeiro grau, professor do segundo grau, professor da faculdade, mas todos nós temos professores. Nossa conversa hoje é se esse professor formal, ele vai desaparecer. Você sabe que há muitas famílias preferindo que os pais ensinem os filhos, por quê? A escola secularizada quer acabar com os valores cristãos. Quer acabar com os valores da família, quer ensinar as crianças a ser homossexual na sala. Como é que pode? Tirando do pai e da mãe o direito e o privilégio que é da família de educar seu filho. Esse professor vai desaparecer? Eu não sei. Vivemos tempos difíceis. Bem, o professor precisa ser remunerado. O professor, a gente vai precisar dele. Eu acho que não vai desaparecer, não. Acho que não. O professor da escola bíblica vai desaparecer? Também acho que não. Vai mudando o jeito de operar e o jeito de fazer as coisas. Sem professor, ninguém vai viver. O Paulo aprendeu na sinagoga, o Paulo aprendeu com o Gamaliel, mas ele disse assim: eu fui instruído por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora chegamos no mestre dos mestres. Agora nós chegamos em quem ensina a gente sobre viver. Mais do que ensinar sobre viver, ele nos transforma. Jesus Cristo, nosso Senhor, você precisa conhecê-lo. Ele não é uma ideia. Ele é Deus que virou gente. E Deus transforma a gente de dentro para fora. Jesus não é só um mestre, como escreveu um grande escritor brasileiro, o mestre dos mestres. Jesus é Deus. Ele é Deus que perdoa seus pecados. Ele é Deus que transforma a sua vida. Ele é Deus que lhe dá um novo coração. Ele é Deus que lhe dá o Espírito Santo e lhe abre os olhos para compreender sua santa palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você conhece Jesus como Deus que transforma a sua vida? Ou para você Jesus é assim, um ser humano iluminado, que viveu? Então você ainda não recebeu a revelação do Evangelho. O Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez, Jesus estava sofrendo uma reação, uma rejeição grande, e Jesus falou com a turma assim: vocês precisam comer minha carne e beber meu sangue. Isso é, vocês precisam entregar-se completamente a mim para que eu lhes dê a minha vida. Muita gente foi embora. Disse: eu não quero saber disso não. Entregar completamente a Cristo, submeter a Cristo, ser de Cristo completamente, eu não quero não. Foram embora.
ficaram os discípulos de Jesus. Jesus falou, vocês não querem ir também não? E o Pedro, nosso irmão, disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vida eterna. Vida que muda a gente de dentro para fora. Vida que faz a gente conhecer a vida de Deus enquanto caminha nesse mundo. Vamos orar pelos professores, vamos? Vamos orar pelas escolas. Vamos orar pelos alunos, vamos orar pelos pais. Você sabe, respeito, consideração, reconhecimento, a gente aprende onde? Em casa. Uma geração que os pais não têm firmeza, nem valores, vai ser uma geração assim mesmo, uma geração desrespeitosa. Mas você, papai e mamãe, insista, oriente seus filhos. Eu creio de todo o coração que os novos pais podem criar uma geração maravilhosa. Também eu quero dizer uma palavra para você. Não é por causa dos obstáculos e das lutas que você devia desistir de ser professor. O professorado é também um chamado e uma missão. Se o Senhor lhe deu, você tem nas mãos a possibilidade de influenciar positivamente gerações. Para que essa influência seja saudável, você precisa ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se entrega a Cristo, sua vida muda para melhor. 3 pedidos. Primeiro, não desista do professorado, beleza? Segundo pedido para os pais, treine seus filhos a cuidar melhor dos professores. Terceiro pedido para você que é aluno, reconheça seus professores. 4º pedido, falei 3? Então o 4º. Entregue-se a Cristo. Sua vida vai mudar para melhor. Vamos orar? Nosso Pai do céu, nós vivemos dias muito tensos no mundo inteiro. Tempos em que gerações se levantam com rebelião, com dureza, com desrespeito. Nós oramos ao Senhor porque Tu és o Deus que intervém na nossa história. Oramos para o Senhor transformar nossas vidas, nos dá um coração humilde e quebrantado, um coração cheio do Espírito Santo, que aí manifesta o fruto do Espírito, que é bondade, amor, consideração, domínio próprio. Nós oramos também que o Senhor abençoe as escolas de nossa pátria. Abençoe desde o maternal, desde as criancinhas que estão começando, até os que estão fazendo o pós-doutorado, a escola virtual, a escola que à distância. Oro também pelas escolas bíblicas, pelos nossos professores e professoras, reconhecendo o valor de cada um deles. Mas eu oro, Senhor, que nesta hora, quem está aqui participando dessa oração, receba de Deus um toque de mudança na sua vida pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pior do que não ser é sentir-se pronto. É você achar que você está pronto, você é acabado, você é o referencial para o mundo. E a gente corre muito nesse risco, nesse erro, né? E deixa de amar, e deixa de ser. A gente precisa cada vez mais descobrir quem somos, né? E sermos, né? E não basearmos a nossa vida naquilo que fazemos, ou nos títulos que temos, ou naquilo que reunimos, mas a partir daquilo que é a nossa vida, né? Nossa essência. Eu posso dizer assim que sou um cara cheio de erros e pela graça e misericórdia de Deus, acertos. Eu estou querendo viver e descobrir a cada dia em Deus quem eu verdadeiramente sou e quero ser para Ele, entendeu? Para a glória dele. Essa tem sido a minha busca nesses anos todos.
não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser. Um abraço, gente boa. Não se esqueça, com Jesus, nossa vida muda para melhor. Tchau, hein? A paz do Senhor para todos e até o nosso próximo programa.